A gente segue aqui com a prestação de contas do mandato, ouvindo vereadores, ouvindo aqueles que são representantes públicos e hoje a presença aqui nos estúdios do vereador Alemão Duarte, o alemão do sindicato que é do Partido dos Trabalhadores aqui em Santo André. Alemão, obrigado pela gentileza, boa noite. Obrigado vocês, obrigado RD em revista, Facebook, o trabalho de vocês. Muito obrigado aí pelo convite, estou sempre à disposição. Legal. E, Alemão, só antes da gente entrar, Carlos, na pauta mesmo, a rotina expediente aqui em plenário, avaliação do primeiro semestre, temas muito polêmicos na cidade de Santo André ao longo desses 6 primeiros meses, mas é curioso que poucas oportunidades a gente tem a condição de acompanhar o outro lado do vereador, o que ele faz no dia a dia, porque o vereador ele tem a tarefa de ser aquele que a gente diz que é o para-choque da classe política com a sociedade, né? Então o presidente faz alguma coisa errada, o deputado faz alguma coisa errada, o morador vai lá e reclama com o vereador, porque é o vereador que está na feira, é o vereador que está no mercado. Só que muitas vezes a gente não tem condição de saber quem são ou como agem os vereadores fora do legislativo. E até quando a gente estava agendando aqui com o Alemão e com toda a assessoria, o Alemão falava de livro, autor, etc. Então vamos falar do livro também, esse outro lado do Alemão Duarte, vereador aqui em Santo André. Que história é essa, Alemão? É escritor também? Olha, Amaral, eu vou rapidamente falar o histórico para poder as pessoas entenderem o porquê do lançamento dos livros, né? Na verdade, eu chego aqui em São Paulo, aqui na cidade de Santo André, em 84, 8 de abril de 84. Depois eu entro na Volkswagen do Brasil. Entrei porque uma pessoa fez uma ficha para eu entrar, porque eu não sabia ler e escrever. E no decorrer de toda a década de 80, início de 90, eu virei cipeiro. Depois, já estudando, já me alfabetizando, fui coordenador da rede sindical mundial, coordenei as empresas aqui no Brasil também. E depois virei vice-presidente do sindicato e depois, em 2010, com a pré-candidatura do Grana para prefeito na cidade, eu virei candidato a vereador e estou aí no segundo mandato de vereança. Então, achei importante pensar de fazer minha autobiografia, então eu trouxe aqui a autobiografia aí para você, assim, A Força de um Ideal, né, nessa pequena casa que... Na verdade era para ter nascido 22, mas nasceu 16. Minha mãe perdeu 6 no parto, mas isso aqui é a autobiografia. Só que no decorrer de toda essa história, em 2011 eu também estava estudando pós-graduação em Direito Administrativo Público. E aí, claro, os 2 livros lançados aí pela editora Copa Acesso, mas eu achei importante também escrever em um dos capítulos o estudo meu feito do meu TCC, que é o 3º capítulo. Segundo, é um estudo, um censo, que fez também referência ao trabalho. E aí você tem o 1º capítulo, que eu busquei 500 mil anos antes de Cristo na história, com um olhar do analfabetismo. Depois tem mais algumas pessoas que contribuíram com esse trabalho, feito em 2012 e publicado em agosto passado, que eu aproveito para dizer que eu sou autor da lei em homenagem ao Guido Fidelis, que a gente acabou lançando o livro em homenagem também a ele, mas a gente criou uma lei em homenagem a ele, e o ano passado foi o 2º ano, eu lancei esse livro ano passado, e esse ano é o 3º ano, do dia 12 ao dia 16 de agosto, tem uma atividade já na entrada do teatro, onde a gente chama a responsabilidade das pessoas da área da educação, de participar desse processo junto com a gente. E a Copa Acesso, por ser uma editora daqui da cidade, tem nos ajudado e acompanhado e trabalhado esses 3 anos com a gente. Então, esse aqui é o livro que eu lancei ano passado. É o outro lado do vereador. Alemão, Carlos. Só levantar um pouquinho mais. Opa, faz favor. Isso, o pessoal que tem tem casa direitinho. Registrar também. Isso, ó. Tá vendo? As obras aqui. Tem as obras no Legislativo, mas tem as obras fora dele também, na biografia e também no livro intitulado Alfabetizar, Carlos Carvalho. E, vereador, boa noite. Vendo aqui na contracapa do livro, de alguma forma a biografia tem a ver com esse livro sobre alfabetização, né? Ele começa assim: a biografia de Alemão Duarte desperta a questão intrigante. O que é ideal? Para o menino Francisco, ideal era o sonho de conhecer a forma das letras e a formação das palavras, aprender a escrever e ler,
Era abrir a janela para seus sonhos, para que seus sonhos acontecessem. A gente sabe que o Brasil ainda tem uma defasagem muito grande na educação, ainda o nível de pessoas que não são bem alfabetizadas é muito grande. Hoje nem tanto as pessoas que não sabem ler e escrever, mas aquelas semi-analfabetas ou analfabetas funcionais. Como é que você vê isso hoje? Você vê passar tanto tempo, se insistir tanto na questão da educação, de forçar que as pessoas... Forçar não, mas fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de ter o melhor estudo possível e não acontecer direito. Então, eu tinha 5 anos que eu estava aqui em São Paulo, já trabalhando na Volkswagen do Brasil, quando a Erundina foi prefeita em São Paulo, chamou o Paulo Freire para ser o secretário de Educação, e para mim aquilo me chamou muita atenção, porque eu estava praticamente iniciando meus estudos, né? E eu fico feliz, porque fui coordenador do movimento de alfabetização jovens e adultos do ABCDMRR, aonde para nós não precisava, só precisava ter banco e ter alguém que pudesse ajudar as pessoas a ler e escrever. Portanto, a gente fazia isso em garagem, a gente fazia isso em praça pública, todo um trabalho desenvolvendo para a questão da educação. Hoje ainda é um índice muito alto de analfabetismo ainda no Brasil, mas que o Lula deu um passo importantíssimo no período de governo dele, depois acho que continuado na Dilma, e eu acho que hoje ainda está colocado, que é o Brasil alfabetizado. Eu acredito muito no movimento de alfabetização jovens e adultos, que deveria estar ainda como era, porque as pessoas às vezes não querem ir para uma sala de aula, às vezes as pessoas têm vergonha, as pessoas têm 50 anos, não querem ir para uma sala de aula que tem lá crianças, mas quer estar num espaço como esse para, de fato, se colocar. Às vezes as pessoas não sabem ler, mas tem muita formação, e a formação é isso. Por isso que nós chamamos educador e educando, né? Então, eu como uma pessoa apaixonada pelo Paulo Freire, né? Então eu ainda acredito que as pessoas possam buscar essa questão tão importante. E o livro é para isso. As pessoas hoje precisam se dedicar a ler, buscar informação, porque eu acho que isso é tudo, né? Alemão, até por curiosidade, estava vendo aqui, Carlos Carvalho, no sumário, um dos capítulos diz o seguinte, cadê aqui? Volkswagen do Brasil descobre seu alemão, até fazendo um trocadilho em relação à multinacional alemã. Quando começou o apelido alemão? Foi na infância ou foi quando entrou na Volkswagen? No início da fábrica. Eu tive na Volkswagen em 84, e está no livro, só vou falar essa passagem, está no livro, quando eu chego lá 11 horas da noite, 23 horas, 7 horas da manhã, quando foi chamado, falaram assim, quem tiver carteira branca desse lado, quem tiver azul desse. Eu vim para o lado da carteira azul. Aí depois o cara falou, mas você ficou a noite inteira dizendo para mim que você nunca trabalhou em empresa, então você já trabalhou? Eu falei, não, mas minha carteira não é branca, ela é azul, porque eu fazia referência à capa da carteira, né? E aí o pessoal sabia que o que ele fazia de referência era nunca ter trabalhado em empresa. Foi a partir daí que eu fiz uma ficha. Em 85, eu entro na Volkswagen, como eu nunca fui muito alto, mais branco, cabelo grande. E logo em seguida, fazendo o Passat Tirac, os caras, alemão, e aí acabou o apelido alemão. O Duarte veio, porque é meu sobrenome, veio no início da pré-campanha de vereador em 2011. Tá certo, curiosidades do dia a dia. E no Legislativo, para a gente adentrar o tema Câmara Municipal, Alemão, como é que, óbvio, você destacou aqui a questão da candidatura à época do ex-prefeito Carlos Grana, mas como é que surgiu o convite? Quem estimulou? Alguém da família? Como é que estimulou o teu ingresso na vida pública? Na realidade, eu estava na Europa, e quando eu volto para o sindicato, o pessoal chega para mim e fala, Alemão, região de Vila Luzita, nós tínhamos lá a Ivete, que foi vereadora, tivemos João Van Milene, que foi vereador, depois a Ivete virou vice-prefeito, o João virou vice-prefeito e depois virou prefeito. Falou, a região de Vila Luzita precisa ter um candidato. E lá tinha o Leonardo. Leonardo é meu assessor hoje, estava aqui, que fui também candidato, já tinha sido candidato em 2008 e era candidato em 2012. Né? E ele falou, amor, acho que com essas duas candidaturas colocadas, há a possibilidade de fortalecer a candidatura do Carlos Grana. Foi assim que nasceu a minha pré-candidatura, né? E aí, claro, quando eu assumo o Legislativo, eu fiz uma conversa com o Leonardo, que hoje trabalha comigo, está na minha assessoria, a gente faz um trabalho junto, e aí falamos o seguinte, você vai ser candidato em 2016? Se não vou, vamos
juntar esse trabalho nosso e esse trabalho que nós estamos até hoje. Eu tenho muito esse olhar de juntar as pessoas, de união, de fortalecer o Partido dos Trabalhadores. Eu nunca olho para fortalecer o Alemão Duarte. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores, nós temos as nossas falhas, mas o Partido dos Trabalhadores ainda é o melhor partido que junta, desde a periferia, as pessoas, às vezes, que se sentem excluídas, como é que a gente traz essas pessoas para os trabalhadores. Eu acho que eu tenho esse olhar e hoje a gente tem um agrupamento importante na cidade com esse olhar da união, esse olhar de buscar fortalecer todo mundo. E essa mudança, porque na primeira legislatura vocês estavam na base do governo e agora estão na base da oposição. Como foi essa mudança para você? Da água para o vinho, basicamente. Eu acho que tem uma certa dificuldade, porque quando você está na base do governo, você precisa fortalecer também o governo, né? Agora, eu acho que a bancada do Partido dos Trabalhadores, nesta segunda legislatura, nós olhamos e falamos o seguinte: nós vamos ter muita ética, muita responsabilidade com a população de Santo André e buscar o melhor para Santo André. Por quê? Porque sempre a gente falou isso, nós temos que trabalhar para cada vez uma Santo André melhor. Eu acho que a bancada vem fazendo isso, é tanto que nos projetos de lei, quando a gente pode, a gente debate, vamos fazendo as emendas e tudo. É claro que o governo tem a maioria, passa quando eles querem, aí nós sempre vamos dizer a importância de fazer um bom debate com as questões do próprio projeto do governo. Exemplo foi próprio a área de interesses sociais, que entrou, foi feito o debate, o próprio secretário veio falar com a gente, e o resultado foi os 21 votos a favor. Então, assim, nós não vamos votar contra por votar contra, nós vamos votar contra se nós achar que o projeto é ruim para a cidade, como nós votamos contrário, é matéria do jornal de vocês hoje, a própria matéria que fala do Semasa. Por que nós votamos contrário à bancada? Eu, particularmente, fui o primeiro do Partido dos Trabalhadores que fui na Assembleia do Semasa, me coloquei contrário ao projeto, a favor dos trabalhadores e trabalhadoras. Passou, o projeto passou, para que o governo, e acho que hoje ele fez já esse debate com a Sabesp, o que nós estamos agora em defesa é da classe trabalhadora. Portanto, nós não queremos que os trabalhadores percam o emprego. Ou seja, quem do Semasa está lá, que venha para o Executivo conforme o governo falou. Então, nós vamos continuar na defesa dos trabalhadores. Mas estou falando aí de 2 projetos, que eu acho que foi 2 projetos mais polêmicos, o Semasa ganharam mais um pouco mais. O Semasa a gente votou contrário e a HIS a gente colocou algumas emendas debatido com o movimento dos trabalhadores sem teto e com os movimentos de moradia na cidade. Eu acho que isso foi um ganho e o PT sempre se colocou à disposição, até porque nós somos pioneiros nisso, né? Se você pegar os 2 últimos conjuntos inaugurado na cidade, é na Adriático, Conjunto Pinheirinho e Santo Dias, que é um orgulho para quem está morando e um orgulho para quem vê um projeto tão bonito na linha social como aqueles 2. Mas para você, qual foi a diferença do tratamento entre as duas? Porque a do Semasa, quando chegou, o governo já queria votar logo no primeiro dia, logo que foi protocolado, então, se não fosse o Eduardo Leite ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, já teria sido aprovado há mais tempo do que se imaginou, né, do que aconteceu. E do outro, da habitação, foi mais tranquilo, assim, não teve polêmica, a gente não viu ninguém fazer um debate mais forte para a imprensa. No dia que chegou, tudo foi votado, as emendas passaram, com muito mais tranquilidade. Para você, vendo o posicionamento tanto do governo quanto da oposição, qual foi a diferença do tratamento das duas? Então, eu acho que a questão do HIS foi muito mais uma postura do secretário. O secretário pegou o projeto debaixo do braço, veio para a Câmara toda hora, ele e a sua equipe, tirou dúvida em reuniões com os vereadores, mas atendia os vereadores individualmente. Essa foi uma diferença. O Semasa foi uma coisa muito assim, chega, vamos ter que voltar. Quem segurou, você tem razão, quem segurou foi a bancada do Partido dos Trabalhadores. Não, queremos debater esse assunto. Como envolvia o movimento de moradia, eles também entraram a campo, né? Então, eles foram também a campo, discutir essa questão junto com o movimento de moradia e a gente também. Então, as emendas nossas foi debatida com o movimento e a gente acabou, acho que tendo um pouco mais de êxito nessa questão do HIS. Mas na questão do Semasa, pegando o gancho do Carlos Alemão, até para quem está em casa e
não está no dia a dia do Semasa, não está no dia a dia da política. O que o prefeito Paulo Serra disse várias vezes era de que Santo André precisava extinguir essa dívida bilionária, estava, segundo a Sabesp, em 3,4 bilhões de reais, e já tinha boa parte desse valor arrolado em precatórios e que continuava o problema na torneira das pessoas. Quais foram os dois, digamos, grandes encaminhamentos para a repercussão geral? É de que, fazendo o acordo, acabaria de vez, ao longo desse período de 40 anos, a dívida de Santo André com a Sabesp, e o representante, o superintendente da Sabesp, o Roberval Tavares, garantiu que até o próximo verão, ou seja, até janeiro, vai ter água na torneira de todo mundo a partir dessa concessão de água e esgoto para a Sabesp. Na tua avaliação, teria outra alternativa? E também na tua avaliação, o PT, enquanto estava no poder, poderia ter tratado esse assunto da forma diferente que tratou? Bom, vou começar pelo PT. Eu acho que o PT, quando ele traz um projeto e fala, vamos construir a ITA, que era a Estação de Tratamento de Água, já dava um salto de qualidade para cuidar das áreas mananciais. Porque não é só o projeto, é também o que não está escrito lá. Porque se você for lá no Parque Andréense agora, chega lá e perguntar para qualquer morador e moradora, se esse projeto foi ruim, muitos vão dizer que não, porque eles estão encontrando lá no fundo, não está escrito no projeto, é que um dia vai ter saneamento básico e vai parar de carro-pipa entregar água. E não é só lá, no parque, no Recreio da Borda do Campo, no Riviere. Então esse debate tá muito, não está no projeto. Eu fiz questionamento lá no seu artigo 3º, porque quando fala em PDV, eu venho da área privada. Quando você trata um assunto de programa de demissão voluntária, você tem que saber lá qual o valor, que não foi. Então tem que estar muito escrito isso não estava. Então eu acho que eles acabaram forçando a barra a passar algumas coisas que hoje ainda é muito difícil você falar pela frente. A matéria de hoje de vocês estão trazendo 587 milhões. Lá no dia da audiência pública, o Granada afirmou com todas as letras que é 1,5 milhão. Então, assim, é uma dívida que vem desde lá de trás, que precisa ser debatida para valer, mas que é muito confuso para todo mundo qualquer a dívida. O que eu defendo é que os trabalhadores pagam a conta em dia. Não pagou, corta a água. Portanto, se o trabalhador paga a conta em dia, então não tem que faltar água. Tem que servir água com qualidade. Teve um período aí de um problemão na cidade, água suja e tudo. Então, o projeto já passou, o que eu espero é que, de fato, atenda a população andreense, não aumente a conta e que, de fato, chegue a água na torneira digno para as pessoas, porque o pobre, ele não gosta de dever. Sim. Chega uma conta, ele já paga no imediato. É isso que a gente espera de quem ficar no Semasa, porque ainda vai ficar algumas coisas para alguns trabalhos do dia a dia, e vai também, espero, da Sabesp para atender bem. O Carlos já vai seguir aqui o questionamento? O questionamento é só para explicar que a gente colocou na matéria 567 milhões, o prefeito Paulo Serra, em entrevista à Rádio ABC na semana passada, deu esse número, que foi muito surpreendente, porque ele mesmo, em entrevista para o Leandro, tinha falado em 1,4 bi, que já estava consolidado como precatório, ou seja, já era uma dívida que tinha que pagar, independente ou não do acordo, e o total da dívida de 3,4 bilhões, ou seja, faltavam 2 bilhões, que a qualquer momento poderiam também virar precatório, mas teve essa mudança de números entre a entrevista que o prefeito Paulo Serra deu ao Leandro há cerca de um mês e a entrevista que ele deu semana passada à Rádio ABC. E o Carlos já vai seguir aqui, só mandar um abraço, José Colonhese, obrigado, Tereza Marano, Silvana Ferrari, o Eduardo Laurindo, obrigado, Eduardo, James Prado Gondim, Raul Veríssimo Alves, Adriana Silva, Niquiba Menezes, Kelly SV, Jairo Mascaro, daqui a pouquinho um resumão aqui das outras cidades também. Silmara Mourão, obrigado. Fátima Henrique Galvão, Tiago Tortorello, Carlei Teodoro, Jefferson Lubigues Ribeiro, Renata Colonhese, Maria Cavalcante, Marcos Maia, Miro Mota, Mancha Gomes aqui tá mandando um abraço aqui. E também o Almir Rogério Mizito, do dia a dia do Sind Saúde, aqui o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde aqui da região, mandando um abraço e prestigiando aqui o mandato do Alemão Duarte. Cícero Souza, obrigado também, falando meu conterrâneo, Alemão Duarte. Ademar Amaral, obrigado. Zenaide Alves, Givanildo Ferreira Souza, Maria Opídio dos Santos, R. Ricardo Montandão Faria. Vamos lá, Carlos. Vamos lá, Alemão. Ainda faltou uma situação para ser resolvida em relação a toda essa polêmica do Semasa, que é a questão das CPIs, das duas CPIs. Até a gente não viu o início delas antes do recesso.
Qual foi a informação que te passaram? Porque uma delas, inclusive, teve seu nome na autoria, né? Qual é o posicionamento atual da Câmara em relação a isso? Na realidade, você tem... É engraçado essa coisa de CPI, que às vezes você faz todo um debate e você acaba, às vezes... Você pode ficar fora, como o próprio partido pode ficar fora. Eu posso falar claramente aqui do Minhoca, que se envolveu e acabou ficando fora. Depois tem a outra questão da CPI, que está meu nome lá, mas como naquela lá eu também sou minoria, eu preciso que alguém chame, e acho que nós não devemos fazer isso após o recesso, chamar, tirar quem que é o presidente e tal, mas nós vamos fazer de fato esse debate. É claro que aquela questão tem uma que é para puxar desde 89 até agora. Que é do Minhoca. A outra, que acho que a outra que eu estou, é para nós debater de fato agora como é que ficou, como que vai se dar. Porque o trabalhador, você chega lá no Guarará agora, o trabalhador quer saber o que vai acontecer com ele. Então nós queremos discutir com o governo como é que vai ficar. Porque o governo veio na audiência, Sabesp veio na audiência, e ainda fizeram uma... Eu tinha visto a palavra, mas eu não falei. Que eu queria que ficasse gravado na Câmara, fala do cara da Sabesp e do cara do governo. Quando ele falou o seguinte: nenhum trabalhador do Semasa vai embora. Está gravado na Câmara. Então, Perfeito. Todas essas gravações nós vamos pegar enquanto CPI do Semasa e vamos começar a debater. Eu não sei como é que vai ficar todos os vereadores. Como eu não estou de recesso, terça e quinta na Câmara, eu vou trabalhar. Nós vamos pegar pé disso aqui e provavelmente no retorno, se ninguém chamar, eu vou chamar uma reunião para nós iniciar os debates sobre a questão da CPI. E falando em posição, da minha parte, para encerrar a questão do Semasa, Alemão, aquela sessão traumática da terça-feira, marcada por pancadaria, a repercussão toda que teve, troca de acusações, infelizmente vias de fato, a GCM interveio. Depois ficou a sensação, teve gente que fez a abertura de boletim de ocorrência, foi até a delegacia, tem inquérito instaurado, mas do ponto de vista da Câmara, surgiram várias perguntas. Precisa reforçar a segurança da Câmara, o cadastro de entrada e saída funcionou, precisa colocar, até a época, o Ronaldo de Castro, em 2015, chegou a falar de colocar um vidro para separar a galeria dos vereadores. Na tua avaliação, aquele ocorrido foi um fato pontual e mesmo se não fizer nada, não ocorrerá novamente na casa, ou a casa precisa agir do ponto de vista estrutural, mudar alguma coisa para que aquilo não se repita? E mais do que isso, a comissão de ética, que é tão falada em momentos como esse, não seria o momento de acionar a comissão de ética para investigar o que realmente aconteceu e se teve algum vereador, vereadora que participou efetivamente ou que deu mau exemplo em plenário? Amaral, eu particularmente sou muito contrário a essa coisa de separar a população dos vereadores. E rapidamente eu vou dizer por quê. Nós somos um vereador que a gente vai lá na Vila João Ramalho, Parque João Ramalho, você vai lá na periferia, Jardim Santo André, sabe, Jardim Carla. E aí como é que eu vou na casa das pessoas? Estou na rua conversando e as pessoas vêm para me ver na Câmara e ver o cercado lá. Eu sou contrário a isso, é a primeira coisa. A segunda, que eu acho que nós temos a GCM, nós temos a própria guarda da Câmara que tem que cuidar das pessoas que entram e saem da Câmara. O terceiro ponto eu estou há 6 anos, vai para 7 anos na Câmara, eu nunca tinha visto aquilo lá. Eu acompanho a Câmara há muito tempo, também nunca tinha visto. Nunca tinha, verdade. Então, o que eu acho é que, assim, primeiro, que todo esse movimento feito até agora, as partes têm que sentar e ver o que pode fazer, mas eu, particularmente, se dependesse de mim, não teria tido nem BO, sabe? Eu acho que as coisas, a gente conseguimos acalmar os ânimos dentro da Câmara, mas, enfim, aconteceu, está lá, eu, particularmente, eu não concordo. Todo momento eu fiz gesto de não ter essas agressões, acabou acontecendo. Não, é gente que veio da arquibancada, depois outros, e eu acho que alguns vereadores fez muito gesto, eu particularmente fiz, para que não... Para evitar, o pior. Eu acho que após tudo isso a gente ainda conseguimos evitar, porque foi tirar, a sessão deu continuidade. Acho que em algum momento poderia ter parado a sessão, mas enfim, não parou, as coisas estão se dando, está lá para o BO, não sei o que vai dar, para mim eu acho que vai acabar terminando isso, eu não acredito que vai dar nada, pelo menos é isso, mas eu espero nunca mais acontecer, até porque eu sou contrário aí à violência, eu acho que
pregar a paz e o trabalho que a gente desenvolve na Câmara. Não precisamos ter violência. Pode divergir na discussão, mas não precisa chegar a vias de fato. Não precisa chegar à briga, né? Carlos Carvalho. Alemão, acho que o próximo desafio da Câmara é votar o plano diretor, votar essa mudança. Já era para ter votado bem antes, né, mas algumas pautas acabaram entrando no meio do caminho. E um dos pontos de grande polêmica é a questão do centro logístico lá na região de Paranapiacaba. Vocês já conseguiram parar para tentar entender o que pode acontecer lá, de ver até onde esse plano diretor pode atingir aquele local? Então, nós estamos falando de um espaço muito rico na nossa cidade, né? Acho que esses dias colocaram Paranapiacaba como agora o cara vai comprar uma passagem lá na Europa, se vier para o ABC, está lá, visite Paranapiacaba. Essa coisa do centro tecnológico, nós fizemos alguns debates no governo do Grana, que, para mim, ainda não está claro desde a época do Grana. Sendo muito claro que fiz aí algumas conversas, algumas reuniões, mas nunca ninguém deixa claro esse parque tecnológico lá. Depois, em algumas conversas que eu tive, inclusive, com o governo, referente a esse projeto que está dentro da discussão do plano diretor, mas muito, eu particularmente, sei que o governo tem a maioria para votar, mas a gente recebe muito recado de lá do pessoal do Parque Andreense, Paranapiacaba, quem discute essa questão do meio ambiente, para ter cuidado e votar. Esperar o retorno agora em agosto, ver como é que está tudo isso e vamos debater, mas queremos que envolva também a questão do meio ambiente na cidade. Alemão, Roberto Pinto nos acompanha, obrigado. Doni Lu Rodrigues, quem mais? Edson Prado, o Eric Eloy nos acompanha. E, aliás, importante a participação do Eric, porque é o próximo tema que nós vamos questionar. Alemão, no final de semana a gente até repercutiu um vídeo aqui, acho que foi uma agenda da qual até o senhor fez parte, o ex-prefeito João Avamileno, uma plenária, e nessa plenária o ex-prefeito João Avamileno defende que o PT indique o candidato para a sucessão do ano que vem sem a disputa de prévia, ele até utiliza a expressão mais rápido possível, que indique já o candidato, até para já começar a debater, discutir, e anuncia ali que entre os nomes colocados, hoje os mais ventilados são de 2 vereadores, do Eduardo Leite, da Beth Sirac e do próprio Eric Eloy. Ele cita o apoio ao Eric Eloy. Você como militante, filiado e vereador do partido, qual a sua posição a respeito da candidatura do PT ao Paço ano que vem? Olha, Eric, final do ano passado, eu chamei essa responsabilidade, eu não estou na executiva, só estou no diretório, mas para alguns membros da executiva, eu chamei a responsabilidade desse debate, que poderia já ter iniciado, com essa linha que você acabou de falar. Buscar unir todos os grupos e debater, de fato, uma candidatura para a cidade. Eu também faço uma outra defesa, que os cinco vereadores, né, os 4 vereadores, mais a vereadora Beth Sirac, que não fosse candidato à pré-candidatura a prefeito. Aí a pessoa falou, Alemão, mas está maluco? Por que não? Muito rápido. A bancada do Partido dos Trabalhadores ou qualquer outro partido vai ter que lançar 32 candidaturas. No nosso caso, tem que ter 32, a chapa de vereador, sendo que 11 é mulher. Portanto, se eu falo que a chapa precisa puxar voto, por que eu ou qualquer um outro tem que ser candidato a prefeito? Portanto, eu faço esse debate que nós 5, mais a executiva, e mais quem vier pré-candidato são os 27, que vai dar os 32 votos. Na média, se cada um buscar aí 1.500 votos, nós passa dos 45 mil, e se a gente passa de 45 mil, a gente garante uma bancada e a ampliação dela. Bom, aí por que o Eric Eloy? Alemão, porque aí eu já te respondo a questão do Eric Eloy. Eu, vereador Alemão Duarte, estou apoiando a pré-candidatura do Eric Eloy por entender. Primeiro que não é filiado novo, ele é novo, mas ele já tem um tempo de filiado. E é um rapaz enfermeiro do Hospital Brasil, aí eu aproveito para mandar um abraço aí ao Misito, aí são uns 12 dias almocei com ele, mas é dizer que o Eric, ele vem, um cara enfermeiro no Hospital Brasil, é uma pessoa que tem muita compreensão referente à questão partidária,
É o novo, não do Partido Novo, mas é um cara novo. Novidade. Novidade. Então, quando o cara pergunta assim, por que vai votar em fulano de tal? Ah, vou votar nele porque me falaram dele, mas ele é um cara novo. Então, eu acho que o Partido dos Trabalhadores ganha com a pré-candidatura do Eric Eloy. E eu já estou aqui dizendo, claro que não depende de mim, cada um tem suas vontades. Eu acho que a vereadora tem seu desejo, o Eduardo também tem. Eu, particularmente, eu acho que se os dois pensar neste olhar, retiraria para apoiar o Eric Eloy. Por quê? Porque nós vamos sair forte nesse processo, nós temos todas as condições do mundo de ir, de fato, para o segundo turno. Ganhar é um desejo, não é fácil. Eu tenho falado isso o tempo inteiro. Você acredita novamente naquela polarização que foi em 2016? Eu acredito. PT e Paulo Sérgio. Eu acredito. Agora, para isso, o PT precisa estar unido. Então, neste olhar, nós precisamos se unir todo mundo. Ainda hoje, os caras ainda confundem o povo do Paço. O povo do Paço fazendo referência ao passado. Não, eu tive desde a legislatura passada e trabalhei, apoiei o Carlos Grana. Hoje eu sou oposição ao Paulinho Serra, mas vejo que é um candidato que é prefeito e é forte. Agora, se nós se unir todo mundo, a nossa unidade no partido dá 30%. Agora, se nós conseguir isso, eu acho que é possível buscar a candidatura do Eric Eloy. Em relação à antecipação, em relação a antecipar já a escolha desse nome, mesmo que extraoficialmente, só para divulgar ali na cidade? Eu acho que a gente tinha que buscar essa antecipação, eu acabei não falando disso. Por quê? Porque o debate ele se dá interno no PT, para buscar toda essa unidade, mas você não ganha uma eleição só o Partido dos Trabalhadores. Nós precisamos buscar outros atores. Então nós temos o PSOL, nós temos o PCdoB, nós temos o PDT, que diz que já tem conversas muito avançadas com o Paulinho, e a gente fica amarrado, não podendo fazer esses debates, porque na hora que você vai fazer um debate com o PSOL, por exemplo, eles querem saber, olhando lá para o segundo turno, quem é o nosso candidato ou candidata. Então, eu acho que a gente precisa ter essa pressa. E, para mim, na hora que você decide quem é o pré-candidato, ajuda na escolha de chapa. Eu, particularmente, meu agrupamento estamos lançando uma chapa no PT, não é uma chapa para disputa, mas é uma chapa para buscar a unidade, se fortalecer e criar musculatura para ela. E pensamos, inclusive, em cabeça de chapa. É para criar uma luta, uma briga no partido? Não. Mas é para dizer, vamos se unir. Se for em nome do Partido dos Trabalhadores, para o melhor para o Partido dos Trabalhadores, o vereador Lemão Duarte está aqui para ajudar. Agora, eu acredito muito e eu espero que minha bancada faça o gesto de nós 5 buscar mais 27 nomes para nós sair muito forte na chapa de vereadores e, com certeza, fazer uma boa campanha na cidade, buscando a inclusão das pessoas, a unidade das pessoas e fortalecer e trabalhar muito para essa cidade de Santo André. Alemão, relógio aqui é implacável, conversa boa, ainda tinha mais pauta pela frente, mas sem dúvida alguma importante esse primeiro momento e ao longo do mandato vamos seguir fazendo essa prestação de contas, essa atualização aí do dia a dia da Câmara de Santo André. De imediato, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite, fica à vontade para as suas considerações finais. Olha, eu não poderia aqui não afirmar a nossa luta incansável desde 2013 em defesa da classe trabalhadora. Vocês sabem que em qualquer demissão que acontece em qualquer fábrica, eu sou o primeiro a chegar na porta da fábrica em defesa da luta da classe trabalhadora, em defesa do Estado de Direito Democrático e dizer as injustiças que às vezes acontecem nesse mundo, nessa vida política que a gente está. Eu vou continuar trabalhando muito, eu não estou em recesso agora em julho, porque eu vou cuidar dessa coisa da construção do PED e ajudar também nesse debate do olhar para 2020. Então, eu sou pré-candidato a vereador em 2020, conto com o apoio dos moradores e moradoras da cidade, e aqui, mais uma vez, agradecer aí o convite e dizer que eu estou sempre à disposição e admiro muito o teu material, tenho lido tudo que você me passa aí pelas redes sociais, vi a tua reprodução da nossa plenária de sábado, que eu aproveito e termino agradecendo aos 75 pessoas do meu Conselho Político do Mandato que esteve sábado na nossa plenária. Um grande abraço. Obrigado, Lemão Duarte. E a gente segue aqui para você que acompanha a nossa audiência rotativa. Quando a gente acabar após o resumo, dá um F5 no computador, atualiza no celular a entrevista na íntegra com o vereador Lemão Duarte. Sempre lembrando, como o Carlos Carvalho enfatiza,
também depois vai estar à disposição em outras plataformas, como o site do Repórter Diário e principalmente nosso canal do YouTube. E no caso do YouTube, de forma separada daqui do nosso jornal, do nosso resumo do dia. Então ali, quem quiser só ver a entrevista com o Alemão Duarte vai estar disponível no youtube.com/Repórter Diário.